When it comes to same-day grocery delivery, Shipt knows your expectations are high. You didn't just order cookies. You ordered the coconut macaroons that power your afternoon meetings. And you definitely didn't just order baby carrots. You ordered the one veggie your kindergartner eats. With Shipt, you don't just order groceries. You order attentive service from detail-oriented personal shoppers. Try Shipt today with a 14-day free trial. Download the Shipt app or visit Shipt.com. That's SHIPT.com. Terms apply. We gather here tonight to bring women back to their rightful place. The Testaments, a new Hulu original series from the executive producers of The Handmaid's Tale. It's easier to accept a story than believe that the people around you are monsters. The battle isn't over. There comes a time when you have to take action, when you have to choose your own destiny. Never quite as it seems. Watch the new Hulu original series, The Testaments, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 51 deste podcast. Hoje a gente vai aprender a expressar hipóteses, sobretudo porque essa regrinha gramatical, para expressar uma frase hipotética, ela é diferente da frase da estrutura, gramatical em português. Então a gente tende a, sempre que a gente começa a aprender a língua, que a gente ainda está nesse modo de traduzir na nossa cabeça, a gente acaba traduzindo, fazendo a tradução literal e errando essa regrinha básica de francês. E é natural, inclusive até alguns franceses fazem esse erro, porque não é tão intuitivo, contra-intuitivo essa regrinha, mas é importante a gente aprender a formulação correta para estar sempre usando a gramática de forma correta. Então, aqui é o seguinte, a gente vai aprender a formar uma frase hipotética, que é basicamente começando pelo se. Assim como em português, se eu fizer isso, se eu tivesse, se eu quisesse, se eu fosse, etc. Então, a gente tem aí várias opções, usando o se, para falar de uma frase hipotética. Uma situação imaginária no presente ou uma possibilidade pouco provável de um cenário realmente assim hipotético. Começando aqui pelo primeiro exemplo, para ficar mais claro, por exemplo, na frase se eu tivesse mais tempo, viajaria mais. Em francês, si j'avais plus de temps, je voyagerais davantage. Então aqui percebe que na minha primeira parte da frase eu tenho a estrutura hipotética, se eu tivesse mais tempo. Em seguida, na segunda parte da frase, eu tenho meio que o resultado, dessa hipótese. Então, se eu tivesse mais tempo, eu viajaria mais. Então, presta atenção também na conjugação desse viajaria. Eu tenho que usar essa conjugação bem de acordo com a frase de antes, Eu não posso falar, por exemplo, se eu tivesse mais tempo, eu viajarei mais. Não faz sentido, porque eu estou falando de uma hipótese. Então, si j'avais plus de temps, je voyagerais davantage. O que a gente tem que prestar atenção aqui é que eu tenho dois tempos verbais diferentes. O j'avais está no imperfeito, tá? No imperfeito do indicativo. E o voyagerais, ele está no presente do condicional. Em francês, conditionnel. Então, eu não posso confundir essas duas formulações aí, essas duas conjugações de verbos, porque é muito importante para que esteja num contexto correto, tá? Então, aqui, se eu tivesse mais tempo, viajaria mais. Usando uma outra palavra, se eu fosse, ao invés de se eu tivesse. Se eu fosse rica, compraria uma casa à beira-mar. Em francês, ao invés do si j'avais, eu vou usar o si j'étais. Mais uma vez, eu estou usando o imperfeito do indicativo. Si j'étais riche, j'achèterais une maison en bord de mer. Então, a regrinha, basicamente, aqui é: eu estou usando sempre o imperfeito do indicativo. Eu não posso usar o futuro como eu uso em português. Em português eu falo, se eu tivesse, então isso quer dizer o quê? No passado, se eu tivesse, ou numa frase hipotética, se eu tivesse hoje mais tempo, eu viajaria mais.
Mas eu também posso usar o futuro simples em português, que é amanhã, se eu tiver tempo, eu te ligo. Ou seja, em português eu posso, né, usar isso. Se eu tiver tempo, eu te ligo. Em francês, não. Eu não posso usar o futuro simples no francês para combinar ele com o si, né, como uma hipótese. Si j'aurais é incorreto. Eu não posso usar dessa maneira. Então, assim, em português eu uso, se eu tiver tempo eu te ligo. Em francês eu não posso. Então, o que acontece? Eu só vou usar o imperfeito, si j'avais, se eu tivesse. E se eu quiser falar de uma frase amanhã, por exemplo, amanhã se eu tiver tempo eu te ligo. Eu vou usar ela no presente. Então, é por isso que a gente se confunde, porque eu não posso falar amanhã se eu tiver tempo eu te ligo. Em francês, né, numa tradução livre, seria amanhã se eu ter tempo eu te ligo. Então, si j'ai le temps, demain je t'appelle. Si j'ai le temps. J'ai é eu tenho agora, entendeu? Eu tenho. Então, é basicamente, se eu tenho tempo, eu te ligo amanhã. Seria isso, basicamente, a tradução livre. Se eu tenho tempo, eu te ligo amanhã. Aí eu posso usar em francês. Si j'ai le temps, j'ai le temps. J'ai le temps, eu tenho tempo. Si j'ai le temps, je t'appellerai demain. Mas eu não posso usar si j'aurais, se eu tiver, tá? Porque é incorreto gramaticalmente. Então, voltando aqui com a nossa estrutura, se eu tivesse, a gente fez, né? Si j'avais. Se eu fosse, si j'étais. E se a gente usar um outro verbo, por exemplo, investir. Se a gente investir agora, ou se investíssemos agora, ganharíamos depois. Si nous investissions maintenant, nous gagnerons plus tard. Se a gente investir agora, a gente ganha depois. Na frase, se eu fosse rica, não sei se eu disse em francês, então, si j'étais riche, j'achèterais une maison en bord de mer. Então, essas 3 estruturas básicas, é isso a gente usando na hipótese, né? A gente usando o verbo no imperfeito. E aí, aqui a gente vai ter uns outros tipos de uso, por exemplo, vou exemplificar, né, para ficar um pouco mais claro. Em debates, por exemplo, se o governo reduzisse os impostos, a economia cresceria. Si le gouvernement réduisait les impôts, l'économie croîtrait. Croîtrait é uma palavra com muitos R's, então um pouquinho difícil aí de pronunciar. Numa segunda construção de frase, se as empresas adotassem essa estratégia, seriam mais competitivas. Si les entreprises adoptaient cette stratégie, elles seraient plus compétitives. Voilà. Então, o erro clássico que a gente já falou, e eu gostaria só de reforçar, é que depois do si, a gente não usa o futuro, né, simples. Se eu tiver, se eu quiser, não se usa em francês. Então, ou é se eu tivesse, né, no verbo no imperfeito, ou no presente. Se eu quero, eu posso. Se eu quero, si je veux. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. Amazon presents Jeff versus Taco Truck Salsa. Whether it's Verde, Roja, or the orange one. For Jeff, trying any salsa is like playing Russian roulette with a flamethrower. Luckily, Jeff saved with Amazon and stocked up on antacids, ginger tea, and milk. Habanero? More like habanero, yes. Save the everyday with Amazon. Aí eu consigo fazer a frase, tá? Então,
é isso. Basicamente essas diferenças. Então, agora a gente vai fazer um exemplo clássico usando o si, o plus que parfait, né, mais que perfeito, e o condicional passado. Então, exemplo clássico. Si j'avais, mais uma vez a gente vê o j'avais, né, de tivesse. Se eu tivesse estudado, teria conseguido. Então, aqui eu estou falando de uma hipótese que talvez seja um pouco mais real, né? Não é só uma simples imaginação de cenário. É mais factual. Se eu tivesse estudado, eu teria conseguido. Então, si j'avais étudié, j'aurais réussi. Percebe que aqui eu posso usar teria, né? Eu teria. Eu posso usar isso aqui na continuação da minha frase para falar da consequência ou do resultado dessa frase. Si j'avais étudié, j'aurais réussi. Eu não posso falar si j'aurais, mas eu posso falar si j'avais étudié, j'aurais réussi, tá? Na sequência da minha frase, eu teria conseguido. Em seguida, se ela tivesse vindo, teríamos começado mais cedo. Si elle était venue, presta bastante atenção que no primeiro exemplo eu disse si j'étais, então se eu tivesse. Aqui a gente está usando o ela, se ela tivesse. Si elle était venue, nous aurions commencé plus tôt. Nós teríamos começado mais cedo. Em seguida, para falar, por exemplo, de arrependimentos pessoais. Se eu tivesse aproveitado essa oportunidade, minha carreira seria diferente hoje. Então, se eu tivesse, você já sabe, é si j'avais. Si j'avais pris cette opportunité, ma carrière serait différente aujourd'hui. Segundo exemplo, se tivéssemos investido antes, teríamos evitado perdas. Se nous avions... Então, se tivéssemos aqui, a gente vai usar o si nous avions. Si nous avions investi plus tôt, nous aurions évité des pertes. Então, nós teríamos, nós teríamos evitado perdas. Nous aurions évité des pertes. E aí aqui a gente aumenta um pouquinho mais o nível. Eu sei que é um conteúdo que tá um pouquinho técnico aqui, né, com várias regrinhas gramaticais, mas eu entendo que se você tá chegando aqui no episódio 51, é que toda a parte básica você já escutou e reescutou várias vezes, e agora você tá precisando de avançar um pouquinho nas regrinhas básicas, nas regrinhas um pouco mais avançadas, quero dizer, para evoluir de fato a sua maneira de compreender e de se expressar também, tá? Então, aqui numa análise mais estratégica, por exemplo, a gente vai usar se o governo tivesse agido mais rapidamente, a crise teria sido menos grave. Então, si le gouvernement avait agi plus rapidement, la crise aurait été moins grave. Então, presta atenção que aqui eu continuo usando o avait, si j'avais, lembra que a gente aprendeu se eu tivesse, si j'avais, mas aqui eu estou usando na terceira pessoa, ele, no caso quem? O governo. Si le gouvernement avait, entendeu? Então, se ele avait, si le gouvernement avait agi plus rapidement, la crise aurait été moins grave. Lembrando que todas essas frases vocês encontram na descrição aqui do episódio, que vocês podem ir seguindo, ouvindo e lendo ao mesmo tempo, porque isso faz vocês avançarem mais rápido. Quando vocês estão lendo a palavra e ouvindo a pronúncia certa da palavra, faz vocês aprenderem mais rápido, né? Principalmente para quem é mais visual. E no segundo exemplo, se a empresa tivesse antecipado o mercado, então aqui mais uma vez eu falo de quem? De alguém, de uma terceira pessoa. Se a empresa, se l'entreprise avait, tá? Então, se a empresa tivesse antecipado o mercado,
teria mantido sua posição dominante. Si l'entreprise avait anticipé le marché, elle aurait conservé sa position dominante. Ok, então aqui eu misturo um pouco, a gente vai ir um pouquinho mais longe nas hipóteses. A gente vai fazer umas formas alternativas. Ao invés de usar só o si, né, de começar uma frase dizendo se isso acontecesse, em francês a gente vai ter algumas variações disso. A gente também tem em português. É o exemplo, por exemplo, do caso. Então, por exemplo, caso você mudasse de ideia, me avise, me ligue. Caso chovesse, leve um guarda-chuva. Ou levei um guarda-chuva caso chovesse. Então, eu estou falando de uma hipótese baseado... Assim, metade da frase é uma hipótese, metade de uma frase é, geralmente, uma ação que tem que ser feita de acordo com essa hipótese. Ou seja, caso chovesse, eu levei um guarda-chuva, entendeu? Então, em francês, primeiro, caso você mudasse de ideia, caso você mude de ideia, me ligue. Aqui eu coloquei caso você mudasse de ideia, mas é porque é a formulação em francês, né? Mas em português, numa frase mais natural, a gente falaria caso você mude de ideia, você me ligue. Mas em francês, não. Em francês, a gente vai usar exatamente esse tempo verbal, caso você mudasse de ideia, tá? Então, em francês, au cas où, isso é o caso. Au cas où, tu changerais d'avis, você mudasse de ideia, appelle-moi, me ligue. Então, o au cas où vai ser aquilo que vai ser usado no lugar do nosso caso, tá? Caso. Então, é au cas où. Significa, basicamente, no caso de isso acontecer. Então, caso chovesse, au cas où il pleuvrait, presta atenção no verbo pleuvoir, que é chover. Eu coloco o tempo verbal que eu estou usando ele aqui, pleuvrait, que é chovesse. Caso chovesse, prends un parapluie, leve um guarda-chuva, parapluie. E na terceira frase, caso precisássemos de ajuda, sejamos prudentes. Au cas où nous aurions besoin d'aide, restons prudents. Restons prudents. É isso. E aí, avançando um pouquinho, a gente vai usar o supondo que, mais um subjuntivo que a gente já aprendeu aí em algumas aulas atrás. Então, supondo que ele seja inocente, por exemplo. É uma frase um pouco mais sofisticada. Quando você começa a sua frase dizendo, supondo que, é bem mais sofisticado que começar uma frase dizendo, se ele fosse inocente. Não, aqui você fala supondo que, né, é mais sofisticado e parte de um princípio mais positivo. Porque se você fala, se ele fosse inocente, parece que você está falando uma frase um pouco mais negativa, né? Se ele fosse inocente, ele não teria feito isso, sei lá. Mas se você parte da frase supondo que, você está partindo de um lugar que você acredita que ele seja inocente, entendeu? Então, esse supondo, ele é um pouco mais positivo também. Então, supondo que ele seja inocente, e aí em francês, o supondo, a gente vai usar à supposer qu'il soit innocent. À supposer qu'il soit innocent. E aí, por isso que eu falei do subjuntivo. Lembra do qu'il soit? Quando eu coloco o que, a partir daí eu tenho que usar o subjuntivo. À supposer qu'il soit innocent. Num outro exemplo de frase, supondo que essa hipótese esteja correta, o que faríamos? À supposer que cette hypothèse soit correcte, que ferions-nous? Em seguida, supondo que o projeto fracassasse, ou seja, que o projeto fracasse, quais seriam as consequências? À supposer que le projet échoue, échoue é a palavra para fracassasse. À supposer que le projet échoue,
quelles seraient les conséquences? É isso. Então, aqui você está meio que num raciocínio abstrato, né? O que aconteceria? Tipo assim, você não... A diferença da frase se isso acontecesse, geralmente quando você faz isso, você já consegue imaginar qual seria a consequência dessa hipótese, né? Aqui no supondo, você tá um pouquinho mais abstrato. E aí a gente tem uma outra variação, que é imaginemos que... E aí aqui, igual, você está supondo algo, né? Imaginando, falando de uma hipótese. Imaginemos que vivêssemos em outro país, por exemplo. Imaginons que nous vivions dans un autre pays. Imaginons que nous vivions dans un autre pays. Numa segunda frase, imaginemos que essa tecnologia desapareça amanhã. Imaginons que cette technologie disparaisse demain. Então, imaginons. E aí, em seguida, a gente aumenta um pouquinho as nossas habilidades. A gente vai fazer tudo que a gente aprendeu agora, a gente vai colocar num parágrafo. Um mini discurso argumentativo. Então, aqui a gente vai falar de inteligência artificial. Vou falar primeiro em português, depois em francês, para vocês entenderem o tema, né, central, o fundo da frase. Se a inteligência artificial substituísse certos empregos, seria necessário repensar nosso sistema educacional. Supondo que essa transição seja inevitável, deveríamos antecipar suas consequências. Se não agíssemos agora, correríamos risco de uma grande crise social. E agora em francês. Si l'intelligence artificielle remplaçait certains emplois, il faudrait repenser notre système éducatif. À supposer que cette transition soit inévitable, nous devrions anticiper ses conséquences. Si nous n'agissions pas maintenant, nous risquerions une crise sociale majeure. É isso. E aí, a gente pode trazer também algumas frases de hipóteses de uma reflexão mais pessoal. Então, saindo de debates e coisa política, a gente pode falar, por exemplo, se eu pudesse mudar uma coisa na minha vida, eu assumiria mais riscos. Então, si je pouvais, atenção que eu mudei o verbo, eu não estou mais usando tivesse, quisesse, agora eu estou usando o poder, o verbo poder. Se eu pudesse, si je pouvais changer une chose dans ma vie, je prendrais plus de risques. Se eu tivesse começado antes, estaria mais avançada hoje. Si j'avais commencé plus tôt, je serais plus avancée aujourd'hui. E o último, se eu não tivesse deixado meu país, minha vida seria totalmente diferente. Si je n'avais pas quitté mon pays, ma vie serait totalement différente. Então, a gente vai fazer agora uma comparação rápida entre presente versus passado. Por exemplo, uma hipótese no presente. Se eu tivesse mais coragem, mudaria de carreira. Si j'avais plus de courage, je changerais de carrière. Uma hipótese no passado. Se eu tivesse tido mais coragem, teria mudado de carreira. Então, aí percebe que a gente adiciona o tido, né? Que é o verbo ter, no passado. Se eu tivesse tido mais coragem, teria mudado de carreira. Em francês, esse tido vai ser o nosso eu. Então, si j'avais eu plus de courage, j'aurais changé de carrière. Então, percebe a subtilidade? É só um eu que faz a gente passar uma frase do presente pro passado. Si j'avais eu, ou si j'avais plus de courage, ou si j'avais eu plus de courage. Espero que tenha ficado bem claro. E aí, para finalizar esse episódio, eu gostaria de deixar um exercício oral para vocês completarem aí, ou escrito e tal. É bem importante vocês, quando um exercício é proposto, vocês tentarem fazer, nem que seja aí rapidamente no bloco de notas, etc., para você conseguir entender e fixar aquilo que você acabou de ouvir. Então,
Por exemplo, eu tenho 4 inícios aqui de frases, e aí eu te proponho que você desenvolva uma frase, 3 frases que são conectadas entre elas com esses 4 tipos de construção. O primeiro é, se eu pudesse mudar uma coisa na minha vida, si je pouvais changer une chose dans ma vie, o que seria? Se eu tivesse começado mais cedo, então, si j'avais commencé plus tôt. Se o mundo adotasse, a partir de agora, a inteligência artificial. Si le monde adoptait davantage l'IA. E o último, supondo que tudo seja possível. À supposer que tout soit possible. Se você ainda não tem vocabulário suficiente em francês, você pode fazer em português e tentar depois ir traduzindo palavra por palavra nessa construção em francês. Mas se você já tem vocabulário, eu espero que sim, tente fazer diretamente em francês, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma frase que eu criei. Si j'avais commencé plus tôt, je serais plus expérimenté aujourd'hui. À supposer que j'ai une nouvelle opportunité, je ne la laisserai pas passer. Si je restais passive, rien ne changerait. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!